Muito bem, queridos, Pai do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Tudo bem contigo? Tudo bem com a família? Como é que está aí no trabalho? Como é que estão as coisas? Desejo que estejam bem, viu? Em nome de Jesus. E como sempre digo, se não estiver, que fiquem bem em nome de Jesus. Que a construção do caminho de solução seja viabilizada em nome de Cristo Jesus. Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia, pelas suas orações. É sempre um prazer ter você compartilhando esse material, ter você ouvindo e assistindo toda essa programação que produz edificação para a sua alma. É a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus seja exaltado e glorificado em tudo isso. É a nossa oração sincera em nome de Jesus. Bom, estamos dando continuidade a Êxodo capítulo 20. No último encontro, nós falamos exatamente sobre os 10 mandamentos. E a primeira parte deles, quando se estabelece a relação do homem para com Deus. Os 4 primeiros mandamentos, eles estão intimamente relacionados a uma construção vertical. Uma construção do homem para com Deus. De que maneira deve ser esta relação? E Deus estabeleceu esses parâmetros. Ele que deu os 10 mandamentos. Quem orientou o povo de Israel acerca de como deveriam se construir essas relações foi o próprio Deus. Por isso temos que levar isso em consideração. Fazer aplicação para o nosso dia a dia hoje, fazer toda a contextualização daquilo que está envolvido no nosso dia a dia hoje e levar a sério essas recomendações. É a lei do Senhor, são princípios para a nossa vida que devem ser seguidas e devem estar nascendo dentro do nosso coração. Por isso que o salmista dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar os mandamentos de Deus é exatamente a intenção do próprio Deus, para que não haja uma vida conduzida voltada para o pecado. Porque o pecado sempre vai te empurrar para fora dos propósitos de Deus. O pecado nunca vai te empurrar para Deus, nunca vai te aproximar de Deus. O pecado não faz isso. O pecado te distancia, gera vazio, gera falta de significado, gera ausência de coragem, de valor, de princípio para a sua vida que seja relevante e que seja profundo. O pecado tem um poder destruidor terrível, porque à medida que você se afasta de Deus, você é sucumbido, engolido pelos seus próprios desejos e concupiscências, que na sua totalidade lhe impulsiona para a autodestruição. Por isso, estar próximo de Deus sempre será motivo de vida, sempre será motivo de vida abundante. Estar próximo de Deus vai significar estar próximo dos princípios e dos seus mandamentos, daquilo que Ele, o próprio Deus, revelou, daquilo que Ele, o próprio Deus, disse de que maneira queria que fosse construído. Por isso que vale a pena levar esses mandamentos em alta consideração no seu dia a dia. Tá bom? Bom, já falamos dos 4 primeiros, agora vamos para os próximos mandamentos. Os 6 últimos mandamentos que fazem parte dos mandamentos que servirão de parâmetro para a nossa vida. Capítulo 20, eu vou reler para você a partir do versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o teu pai te dá. Ele está falando aqui sobre o princípio claro de respeito às autoridades constituídas por Deus na sua vida. É um princípio que deve reger o seu coração em tudo que você tiver. Quem não respeita pai e mãe, não respeitará o próprio Deus. Quem tem dificuldade de respeitar aquele que foi constituído como sacerdote da casa, como aquele que cuida da sua família, como o pai e a mãe que representam esta autoridade, naturalmente terá dificuldades na sua construção da relação para com Deus. O respeito às autoridades constituídas é um princípio de ordem, é um princípio de equilíbrio, é colocar cada coisa no seu lugar. É pôr equilíbrio dentro de um caos gerado pela insatisfação constante em nossos corações, gerado pelas interrogações que normalmente nós temos, pelas dúvidas, pelas incertezas,
gerado por um monte de complicações que existem de fórum íntimo, através da própria autopercepção, a maneira como você se enxerga, como se vê, esses conflitos que acontecem dentro de nós. Tudo isso, para poder começar a ser equacionado, devem ter um respeito às autoridades constituídas na sua vida. Quer que os seus dias se prolonguem sobre a terra? Lá na carta de Paulo aos Efésios, ele lembra esse mandamento. Ele lembra esse princípio e deve guiar você. Você quer ser abençoado? Honre seu pai e honre a sua mãe. Independente de qualquer histórico de trauma, de conflito, de dificuldades na relação, na comunicação, na construção de afetividade, que muitas vezes é uma problemática séria na vida de algumas famílias, de alguns lares, independente dessas questões, cabe a mim, cabe a você manter uma postura clara e bem definida de respeito à autoridade constituída. Isso vale para todas as esferas de convivência que você tiver, todos os âmbitos de convivência que você tiver, todos os seus círculos de convivência aonde você está. Tá bom? É um princípio. Ele deve guiar você, é sólido, é firme. Você pode se guiar por isso, que vai ser bênção. Você nunca se dará mal por isso. Você sempre será abençoado por isso. Pode ter certeza disso. Outra coisa, ele fala agora, o versículo 13, não matarás. O 14, não adulterarás, não furtarás. Depois, não dirás falso testemunho. E o 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. E aí ele segue uma série de coisas falando sobre tudo que está envolvido na propriedade, na vida, na particularidade das pessoas. Vamos continuar então. Respeitar as autoridades constituídas, os representantes de Deus, é a primeira coisa nessa sequência da relação do homem para com o homem. Nessa construção relacional. Respeite aqueles que representam a autoridade constituída por Deus. Teu pai e tua mãe devem ser respeitados. Isso vale para os outros âmbitos também. Outra coisa, quando ele fala sobre a questão de você ter uma atitude de não matar. O respeito à vida. O não matar é um respeito claro à vida. A vida humana é sagrada. A Bíblia diz, deixa eu pegar aqui, olha, 1 João 3,15, que todo aquele que odeia a seu irmão é assassino, é homicida. É a Bíblia, gente, sou eu que está dizendo não, é a Bíblia. 1 João 3,15, a vida humana é sagrada. O respeito pela pessoa, o respeito pelo dom da vida é algo extremamente sagrado. Por isso, o não matarás é tão relevante naquilo que você constrói. E aí, quando você vai para a palavra de Deus, você ainda tem a confrontação da carta de João, dizendo que quando você alimenta ódio contra uma pessoa, contra seu irmão que está lá com você, você está estabelecendo também uma atitude homicida. Por isso tem que ser revisto. Quando fala sobre não adulterar, ele está protegendo quem? Essa ideia de proteger a família. Protege o matrimônio instituído por Deus. O não adulterar não quebre as alianças feitas. Não quebre a relação feita entre você, Deus e seu cônjuge. Essa aqui é uma proteção para a família, para o matrimônio. Havia muito costume dentro do povo de Israel e Moisés foi usado por Deus para repreender isso no povo de Israel. Quando o camarada cansava de sua mulher, ele simplesmente ia, encerrava o casamento e se casava com outra pessoa. Essas quebras de aliança, elas devem ser totalmente reprovadas. A Bíblia não aprova a quebra de aliança. É uma proteção para o casamento. Jesus, ao citar a quebra de aliança motivada pelo adultério, quer dizer, quando alguém adultera e quebra aquela aliança porque adulterou, naquela situação, se uma das partes desejar, aí isso poderá acarretar separação. Mas não é como uma recomendação, mas é como uma situação admissível,
porque é uma situação de ordem extrema, porque houve uma quebra de aliança. A orientação aqui de não adulterar é exatamente para que não aconteça isso, para que não chegue nesse ponto, para que não chegue no ponto da quebra de aliança, porque a construção do projeto de Deus sempre é para fortalecer a família, fortalecer o casal e mostrar aos dois a necessidade de entendimento, de cumplicidade, de amor, de perdão e de vários princípios que vão reger a sua vida. Então, o mandamento não adulterar é exatamente uma proteção, uma guarda que Deus está fazendo em relação ao matrimônio. Que mais? O que é que temos aqui? O versículo 15, vamos ver. Não furtarás. O versículo 15 vai destacar a questão sobre a propriedade alheia. Você não pegar o que não é seu. Você não se apropriar daquilo que não é seu. Você não se apropriar daquilo que você não conquistou. É muito bom tomarmos cuidado, gente. Muito bom. Esse comportamento de roubar, de furtar. E às vezes esse furto não é simplesmente você ir lá e tomar algo do outro no sentido físico. Também pode ser em outras aplicações. Quando a gente vai colocar o senso de justiça da palavra de Deus dentro dessa ótica, você tem aplicação aqui quando você paga um funcionário seu aquilo que não é digno para ele, você pode estar roubando seu funcionário. Quando você coloca uma tarefa sobre ele acima da expectativa, da função, do trabalho, do comprometimento que ele tem, você pode estar roubando alguma coisa dele. Você não paga o salário dele, é para pagar aquele salário, aí você entrega a tarefa, mas não paga. Isso também pode configurar. Até isso, gente, olha que coisa, né? Olha que coisa. São pequenas delicadezas. O não roubar, ele tem uma aplicação muito variada e muito ampla, entendeu? Você que é funcionário, que chega atrasado, entendeu? Você que é funcionário que não cumpre com suas tarefas, você também pode estar roubando do seu patrão, do seu empregador, aquilo que foi contratado, aquilo que foi combinado. Então, são duas vertentes para serem analisadas. O não roubar aqui é o cuidado em relação àquilo que pertence ao outro. Vamos absorver dentro dessa amplitude de conceito e na questão prática é aquilo que você vai e tira do outro. Você tem que pensar, será que eu estou tirando alguma coisa do outro? Será que eu estou roubando alguma coisa do outro? Então, quando Deus estabelece o princípio de não roubar, ele está dizendo exatamente esse respeito que deve existir a respeito da propriedade alheia. Há várias maneiras que você pode violar esse mandamento. Então você tem que tomar cuidado para que você não esteja violando. Porque tem muitas formas de você quebrar esse princípio e daí você trazer para si uma contradição do que Deus quer para você. Então não é legal trazer para você uma desobediência. Não é legal você trazer para você uma caminhada diferente do que Deus está orientando. Isso não é bom. Traga algo que seja correto, em nome de Jesus. A questão de não dizer o falso testemunho, não ser uma testemunha falsa, ok? Você sabe que falar uma coisa que você não sabe, não viu, não conhece, e que você simplesmente reproduz por ouvir falar, isso se caracteriza falso testemunho. Existem muitas maneiras de você arruinar a reputação de uma pessoa. Você pode acabar com, detonar uma vida de uma pessoa e não consertar mais isso. Você pode simplesmente prejudicar uma pessoa por um comentário infeliz de uma coisa que você nem viu, nunca viu, apenas ouviu falar e você aceita aquilo como sendo uma verdade e você reproduz. E aí você se torna uma falsa testemunha. Você está testemunhando de uma coisa de maneira falsa. Entendeu? Você está dizendo uma mentira, não é verdade aquilo. Nessa onda hoje de internet, e a gente fala muito sobre os fake news, né? Você já ouviu falar sobre isso, eu sei. Quando a gente fala contra os fake news, é exatamente esse alto poder de falso testemunho que a fake news tem, de trazer uma história que não corresponde à verdade. Às vezes até parece lógico para você. Faz sentido, não, é verdade, é isso mesmo, não, deve ter feito isso mesmo, eu não duvido de nada, entendeu? A pessoa vai dizendo coisas que ele não viu, ele não comprova, ele não respalda, ele não sustenta. O falso testemunho
pode acabar com a reputação da pessoa, e quem é que vai consertar? Por isso que Deus está dizendo aqui, Ele não aprova o falso testemunho. Se você está tentado a reproduzir, dar vazão, dar continuidade a uma história, se você está se sentindo tentado a compartilhar uma notícia que é falsa, ou que você não conhece a integralidade daquela notícia, ou você não sabe os pormenores daquela notícia, eu lhe peço em nome de Jesus, obedeça a palavra de Deus. É só o que eu lhe peço. Obedeça a palavra de Deus. Não darás falso testemunho. Eu vou ler o texto para você lembrar aqui o que é que diz a palavra do Senhor. Não, versículo 16 do capítulo 20 de Êxodo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ponto. Fechou a fatura. Ok? Não dirás falso testemunho. Esta ideia de compartilhar, não só estou compartilhando, só estou enviando, não tenho nada a ver com isso. Cuidado para você não ser uma pessoa que promove falso testemunho. Tá bom? É uma recomendação que eu faço debaixo da palavra do Senhor. É para mim, é para você. A gente pode se enganar, é verdade. Você pode, de repente, estar divulgando a notícia que foi um engano até para você mesmo. Isso pode acontecer. Por isso, o cuidado ser redobrado. Se aconteceu, imediatamente você corrija isso. Se você compartilhou, divulgou, falou, disse algo que não era procedente ou que você não tinha certeza que era, então, e você acabou caindo na falha, na fraqueza, né? Dá uma fraqueza em algumas pessoas. É uma tentação falar mal dos outros, é uma tentação muito grande. Parece que alguns sentem assim um ímpeto, um impulso. Tá assim, do nada, não tem nada para falar, não tem nada para conversar, tá sem fazer nada, tô de bobeira, tô aqui, pá! Aí pega uma notícia, vou mandar isso aqui. Olha, você viu aí, ó, oh meu Deus do céu, olha aqui como é que foi. Você nem sabe como é que foi. Você simplesmente no impulso vai e faz isso. Se você fez isso, peça perdão ao Senhor, peça perdão à pessoa que você falou mal dela, ou que você agiu como falsa testemunha contra ela, porque a hora que você compartilha, na hora que você divulga, você está agindo como falsa testemunha. Você está testemunhando uma coisa que não é verdadeira. Em nome da liberdade, abre aspas e fecha aspas, você não pode usar da sua liberdade para pecar. Lembre disso. É o que recomenda Paulo aos romanos. Não usemos da nossa liberdade para pecar. Então, em nome da liberdade, não faça aquilo que vai agredir, depreciar e vai fazer com que uma pessoa seja atingida na sua moral, na sua vida, no seu testemunho, que você nem sabe o que é, mas só pelo impulso você vai e compartilha. E você que está recebendo as notícias, bote as suas orelhas em pé. Fique ligado. Não engula a corda. Gente, a gente fala isso muitas vezes porque é incrível a capacidade das pessoas de absorverem com a facilidade a notícia ruim, negativa, destrutiva e não param para verificar, não param para ponderar. Começam a debater, estabelecer parâmetros, opiniões sobre coisas que não estão claras, que não estão nítidas. E dessa maneira, agindo até de má fé. Então, cuidado. Princípio bíblico, não profira mau testemunho. Respeite a vida do outro, ame o seu irmão de verdade, para valer. É uma questão de justiça. A justiça, a equidade, o equilíbrio correto entre a lei, a prática, entre a vivência e os conceitos, entre o que Deus orienta e o que você vive, a justiça deve ser aplicada. O que é certo, é certo. Amém? Em nome de Jesus. É para mim, é para você, é para todos nós. Refletirmos e termos cuidado com isso. Em nome de Jesus. Se você fez alguma bobagem nessa área, corrija. Em nome de Jesus, tá? E a melhor coisa que eu lhe digo, você não tem certeza, não viu, não comprova, não emita uma palavra de morte em cima de algo que você não tem o testemunho sobre isso, tá bom? É sabedoria para nós, para mim e para você. Amém?
Em nome de Jesus. Vamos para frente. Por último, ele diz, não cobiçarás. Aí ele começa a descrever uma série de coisas. Esse não cobiçar, ele está ligado diretamente ao controle dos desejos. Existe dentro de nós os desejos. A Bíblia chama de concupiscência, quando esses desejos são intensos. Quando eles são muito fortes dentro de nós, a Bíblia os chama de concupiscência. Tem concupiscência da carne, né? A soberba da vida, lá falada em João. Todos esses elementos estão interligados. Você olhar para a grama do vizinho e você querer a grama do vizinho. Quer dizer, aquilo que não é simplesmente teu e você deseja e se deixa levar por esses desejos. E essa levada, ela é muito interessante, ó. Essa cobiça é o ponto de partida de muitos pecados contra Deus e contra os homens. Muitos dos pecados que nós cometemos está ligado diretamente à cobiça. Quando lá no jardim do Éden, a serpente seduz Eva e coloca nela, atiça nela, na verdade, foi uma jogada de gasolina nela, atiça o desejo dela ser igual a Deus. Olha como uma coisa é melindrosa. Ela cobiçou ser igual a Deus. Ela desejou ser igual a Deus. Entendeu? Quando lá no jardim do Éden, a Eva responde à serpente e diz, não posso comer, porque Deus disse que no dia que comermos desse fruto dessa árvore, nós morreremos. E a serpente responde, não, tu não vai morrer não, tu vai te tornar igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Quando a gente passa a desejar ser aquilo que não é para sermos, porque cada um de nós, Deus tem uma missão, Deus tem um propósito, amém? Temos um propósito de vida de forma geral, temos um propósito macro, daquilo que Deus deseja a todos, daquilo que Deus oferece a todos, indistintamente, a todas as pessoas, dons, talentos, oportunidades, portas abertas. Deus é muito generoso. Salvação, perdão de pecados, nova vida, regeneração, transformação, mudança. Deus é muito bom, gente. Deus é excepcional. Ele nos oferece inúmeras oportunidades para todos, indistintamente. Mas dentro desse cenário, ele tem propósitos específicos. E às vezes você está cobiçando a vida de Moisés, vamos falar assim, Moisés da Bíblia, mas você não quer passar pela experiência de Moisés. Às vezes você acha legal a vida de Davi, mas você não quer passar pelo histórico de Davi. Você não quer viver a construção de Davi. Você quer ser um José da Bíblia, um José do Egito, mas você não quer vivenciar tudo que José vivenciou. O que isso significa? Significa que, na verdade, Deus não quer 2 Moisés, 2 Davi, 2 José, porque Deus tem propósitos específicos para cada um de nós. Ele tanto nos trata na coletividade, como também nos trata na individualidade. Entendeu? Por isso, a cobiça, ela tem que ser quebrada, repreendida, ela tem que ser colocada debaixo de controle. Você tem que repreender a cobiça. Não existe legitimidade só porque você deseja. Não é porque você está afim, não é porque você quer, que simplesmente nisto reside a legitimidade de suas ações. Ou seja, são certas, são corretas, são íntegras só porque você quer, ou só porque você deseja. É muito mais do que só querer, só desejar. É o desejar dentro de uma construção de princípios éticos, de uma construção de princípios de respeito ao outro, é o desejar dentro dos parâmetros da palavra de Deus, do que Deus estabeleceu como guia, é o desejar segundo os propósitos do que Deus está colocando dentro de nós. Ok? Então é mais amplo, não é só o desejar. Por isso, não cobiçarás. Pare de olhar para a grama do vizinho. Viva a vida que Deus lhe deu. Usufrua da vida que Deus lhe deu. Cresça, desenvolva, em nome de Jesus, em cima do parâmetro da vida que Deus lhe deu. A partir dela, seja o melhor do que você pode ser. Tá bom? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Meu tempo se foi. Hoje estouramos um pouquinho aqui, mas eu agradeço a você. Eu precisava concluir
aqui os outros mandamentos. Já que começamos a falar no encontro anterior sobre os mandamentos, assim nós encerramos. Jesus disse: eu não vim para abolir esses mandamentos, mas eu vim para cumpri-los. E ainda colocou o resumo de tudo isso em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o grande resumo, porque é a essência dessa vivência entre Deus e o homem para com o homem mesmo. Amém? Deus te abençoe, espero que tenha produzido edificação para a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo tempo de hoje, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela revelação de tuas escrituras, que são guia para nós, são verdades profundas para absorvermos na nossa existência. Muito obrigado. Te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a vivermos debaixo desses princípios, para termos saúde, paz e prosperidade em tudo que estamos fazendo, e que o teu nome seja exaltado, glorificado, bendizido em tudo que estamos vivendo. Assim cremos, em nome de Jesus. Amém. Cheiro no coração, até o próximo encontro. Deus abençoe, Pai do Senhor.